Fala, ouvintes do Podcast, muito bem-vindos. Poxa, começando a adaptar aqui agora com um novo estilo, com câmera, nossa, ó. É sempre uma adaptação. Quando a gente se acomoda, aí tem que mudar, porque acomodar sempre dá ruim. Tá certo. E aí, Jelly, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, meu amigo. Como é que você está? Estou muito bem agora com nossa presença ilustre, né? Gustavo, mais conhecido, eu conheço como Torgo, mestre em filosofia, não é isso? É isso mesmo. Mestre, ó, eu, Mestre, eu, eu também já peço permissão também para chamar de Torgo. Eu já me sinto íntimo, apesar de ter te conhecido há uma meia hora atrás. por favor, fique à Mas, vontade. cara, professor de filosofia, que é, cara, para mim, uma das profissões realmente mais nobres que tem, ainda mais no Brasil, onde o professor é tão desvalorizado. Filósofo, mestre em filosofia, cara, muito bom. Espero muito do papo. Jogador de rugby. Jogador de rugby. Olha só a cara dele. Importante. Faz uma cara de mal aí, só pra gente já ver que Não, agora não tem nem como fazer cara de mal aqui. tranquilo. Mas para começar, cara, primeiro agradecendo na sua participação, agradecer por você disponibilizar esse tempo para bater um papo com a gente e tenho certeza que a gente vai gostar pra caramba. Tem muita coisa para passar pra gente. E para começar, pô, passa sua rede social aí, se alguém se interessar em entrar em contato contigo. Beleza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês aí pelo convite. Eu conheci vocês depois do convite, comentei que ouvi, né, já um podcast de vocês e achei uma coisa sensacional. Com certeza acompanharei aí vocês. Valeu. E a minha rede social tem o Instagram, né, que é Torgo256, e o meu Facebook é Gustavo Santos Souza, que é meu nome de batismo aí. E começando, cara, eu tenho uma curiosidade já, eu acho que todo mundo já deve ter perguntado pra tu, mas de onde tu brotou, velho, tu querer fazer filosofia? Normalmente quando fala vai fazer filosofia é uma coisa normal no nosso cotidiano, né? As pessoas não querem, velho. É mal visto, né, cara? Tipo, bem mal visto, inclusive. Não, tem uma má fama aí, né, no meio Porque, escolar, tipo, acadêmico. a galera só pensa no que dá dinheiro, né? Se não dá dinheiro, é errado. É meio que essa filosofia. É a filosofia da vida, né? Não, realmente tem esse estigma, né? Na verdade, toda profissão no geral que volta para a educação, né? O pessoal pensa, não vai dar dinheiro, então não vou fazer. Vai ser uma profissão subvalorizada. Realmente é, só que não do modo que a gente pensa, né? Tem diversas outras profissões que são extremamente mais desvalorizadas que a função de professor. No caso da função de professor, que eu estava dando uma olhada, já tem algum tempo isso, mas acredito que a realidade não tenha mudado, foi que a desvalorização é em relação aos outros trabalhos que exigem um nível superior. O professor está aí entre que o salário, que o piso é o menor. Tanto que há cargos em serviço público, agora falando, de nível médio que são maiores que de um cargo de um professor também, como servidor público, que é maior que o salário do professor. Um cargo de nível médio, que não exige diploma algum. Já o do professor exige diploma e é menor. Mas isso faz parte aí da nossa Não tem realidade. nem 5 minutos de gravação e eu já estou indignado. Olha que maravilha. Não, mas a nossa realidade já Caraca, foi isso. pior, né? Não, sem sombra de dúvidas, mas parece que o brasileiro ele sempre gosta da mentalidade de se provar. Se tá ruim, a gente pode piorar. Não, sempre dá para piorar, tipo, É. é uma regra da vida, né? Se pode ficar pior, a chance de ficar pior é grande.
Mas eu acabei que eu Exatamente. nem respondi a pergunta, né? É isso Como que eu que ia eu fui na perguntar, velho. Onde filosofia? brotou, velho? Cara, foi. Eu não sei, o meu Gustavo ideológico lá do ensino fundamental, ensino médio, achava que ia salvar o mundo com educação, dando aula. E aí eu conheci a filosofia e, na verdade, foi a filosofia eu já conhecia, né? Eu tive desde o Fundamental 2, só que tem um problema com a filosofia no Brasil. Antes de 2009, qualquer área afim, né, poderia dar aulas de filosofia, ou seja, professor de Sim. história, professor de geografia, em alguns casos até mesmo professor de português, podiam dar aulas de filosofia. Então, grande parte dos meus professores de filosofia no fundamental e no início do médio não eram formados em filosofia. Então, eu não sabia nada de filosofia até ter reprovado e mudado de escola. E aí eu tive contato com um professor que de fato era professor de filosofia e eu fiquei completamente encantado por tudo aquilo que ele falava. Era uma visão de mundo, coisas que eu nunca tinha pensado na vida. E aquilo me chocou, me encantou. Cara, como é que eu nunca pensei isso? Tem coisas tão óbvias aí, mas isso mudou minha vida completamente e eu tentei, ainda tento até hoje, aplicar isso, né? Tipo, tentar, cara, será que eu consigo transmitir esse sentimento que eu tive para uma outra pessoa? Ou até mesmo, eu não preciso nem transmitir o mesmo sentimento, eu posso só transmitir uma ideia que ele nunca pensou na vida. Tipo, isso eu já vou ficar realizado. Então, eu Isso entrei é, na filosofia por causa disso, ainda continuo por causa disso. cara, isso é uma coisa, você estava falando, eu fui elucidando algumas coisas da minha formação básica também, ali pro Fundamental 2 também, que eu comecei a ter filosofia. E, cara, eu lembro que eu também já tive também mas eu vou entrar nisso depois, com mais clareza, também professores de filosofia que não eram filósofos. Mas eu lembro muito bem desse meu primeiro professor, que ele era realmente filósofo. Hoje, eu acho que ele nem dá aula mais, ele realmente gostava tanto de filosofia que eu acho que se especializou e tal, e foi profundo na filosofia para fazer algumas outras coisas. E ele usava a filosofia com a gente de uma forma que eu achava magistral, assim. Eu lembro da primeira pergunta que ele fez pra gente no primeiro dia de aula, e que ele manteve, acho que tipo uns 6 meses sem responder. Ele chegou no primeiro dia de aula e falou assim: eu tenho indagação pra vocês. O que que é cadeira? Aí a gente ficou tipo, véi, esse professor chegou chapado na aula, não é possível. E ele Essa é ficava perguntando clássica. direto: o que que é essa cadeira? O que que é cadeira? O que que é cadeira? Aí, tipo assim, E depois ele foi explicar por que que ele fez a pergunta, que era justamente pra dar esse teor crítico pra gente, né? Que as outras matérias não dão, os outros conteúdos é tipo, isso aconteceu, é assim, as exatas, né? As fórmulas físicas são essas, as fórmulas matemáticas são essas, a história aconteceu assim, assim, assado. Muitas aspas também, mas enfim, não entrar nesse assunto. Mas enfim, todos os conteúdos são aquilo, pá. E acabou, você tem que aprender aquilo e não tem espaço para criticidade e tudo mais, né? E ele queria abordar justamente isso. Não só para a filosofia, mas também para as outras matérias, que não tinha esse espaço, né? Para a gente criar o espaço da crítica dentro das outras matérias, né? É interessante esse ponto que, quando eu era estudante, né, da escola no geral, eu tinha muitos conteúdos que eu não entendia. Por que que eu tô vendo isso? Por que que eu tô vendo física? Por que eu tô vendo química? Por que que eu tô vendo tão profundamente o português? E eu não entendia o porquê de estar tendo aquela determinada disciplina, né? E quando eu questionava os professores, eu tinha a impressão que nem eles sabiam disso, né? Então a gente acaba largando de mão disso, para de questionar os professores, começa só a ir fazer o mínimo ali para passar, né? Então isso é algo que eu tento levar para os meus alunos, né? Por que que vocês estão vendo isso aqui? Por que que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Por que que vocês estão me ouvindo? O que que vocês vão ganhar aqui?
E aí eu tento explicar, não, então, filosofia é uma disciplina que ela tenta interpretar o mundo. Temos diversas correntes filosóficas que vão falar coisas completamente diferentes sobre o mundo, e eu estou aqui justamente para apresentar essas diversas correntes filosóficas para vocês conhecerem como que determinadas pessoas que marcaram a história do mundo pensavam acerca dele, liam o mundo, né? Então eu tento trazer isso para minha aula, eu tento sempre brincar também, mas e aí? Agora vocês sabem por que vocês fazem filosofia, porque vocês estudam filosofia, mas por que vocês estudam matemática? Vocês sabem? E aí, claro, isso já é indagação. Não. Por quê? Por quê? E aí é engraçado, eu descobri isso muito depois, eu acho que se eu soubesse o motivo de estudar matemática na escola, eu teria me dedicado muito mais. Eu descobri Com que certeza. matemática, a função dela na escola é desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver solução de problemas, facilitar a nossa mente a chegar a uma resolução de problemas. Só que quando eu estava ali no ensino fundamental, no ensino médio, aprendendo Bhaskara, função, essas coisas todas, pra que eu vou fazer com isso? Hoje em dia eu entendo, mas, cara, passou quase 10 anos para eu entender isso. Eu acho que a gente precisaria voltar e reforçar isso, né? Então, quando eu tento falar do porquê isso da filosofia, eu tento fazer, olha, mas não é só a filosofia que é importante para você ter um pensamento. Presta atenção em português. Você vai saber a diferença aí de quando estiver falando no passado ou no futuro, que dependendo da palavra, a sonoridade é a mesma. E quando você estiver lendo um livro, você vai saber quando estiver na frase ele falando de algo que vai acontecer ou de algo que aconteceu. Então tentem prestar atenção, tal. Mas, Cara, bom, legal. Cara, alguns alunos interessante. me ouvem e outros não. Eu acho legal isso que tu tá falando, e eu tava me perguntando aqui a questão do seguinte. Tu falou que teu professor fez uma puta aula que te ajudou nisso aí, a abrir teus olhos e te encantar por isso, né? E normalmente quando você começa a procurar isso aí, você encontra espelhos, né? Você encontra as pessoas da qual você quer seguir, né? E aí, cara, eu tava pensando o seguinte, assim como no episódio, acho que o primeiro episódio lá com o Pedrão Barba, a gente citou, falou, pô, e pra você, biólogo, você, tipo, seguiu o Richard? Aí ele fala assim, pô, vai tomar banho, biólogo não gosta do Richard e tal, e por aí vai. Contigo eu falo, se eu falar Cortella, por exemplo, aí tu vai falar assim, vai dar... Esse pé é Não, doido. não. O Cortella, como é que é? Tem uma trindade brasileira, é o Cortella, O o Cortella, o Pondé Karnal e o... e o Pondé. Isso, isso. Cortella, Karnal e Pondé. Eu não concordo muito com o que eles fazem, né, de filosofia, mas eles têm uma função extremamente importante. Eles são divulgadores da filosofia no Brasil. São Sim. eles, o Karnal, ele apresenta um programa, né? Cara, isso é extremamente importante, né? Tipo, mostrando, olha, um filósofo fora da escola fazendo outras coisas. O que ele faz? Olha só, ele está apresentando até mesmo pontos de vista sobre o mundo. Eu posso não concordar com nada que ele, que o Pondé, que o Cortella falam, mas o trabalho que eles têm é fundamental para a filosofia, né? É uma divulgação filosófica com uma linguagem extremamente acessível. Um livro do Cortella, qualquer pessoa consegue ler. E é interessante, é uma leitura agradável. Mas se eu pego um livro aqui do Aristóteles, não é qualquer pessoa que vai conseguir ler. Não é atrativo. Você vai abrir uma página, vai estar ali meia dúzia de palavras que você nem entende, que são referências de 3 outros livros que ele falou. E isso não é atrativo, não é agradável, não é gostoso ler isso. E é isso, por isso que tem o Cortella, tem o Pondé, tem o Karnal. Eles tornam isso atrativo, eles tornam isso agradável. Então, tipo, eles são a porta de entrada para a filosofia. E isso é muito importante. Mas, de novo, eu posso não concordar com nada que eles falam, mas eles são importantes. Cara, é legal isso, porque, assim, você falando, realmente é um meio uma porta de entrada para quem não conhece
a filosofia, pô, extremamente acessível. Eu mesmo comecei a me apaixonar pela filosofia, vendo Cortella, começando a ler os livros, depois vendo os vídeos, e depois fui para o Karnal e fui indo. Enfim, hoje eu já começo a ler livros realmente de filósofos mais antigos, por aí vai. Carro. Enfim, hoje eu já leio alguns livros de filosofia mais antigos, realmente com a linguagem um pouco mais complicada, que não é à toa, eu acho que já cheguei até a perguntar para o Togo algumas coisas, enfim. Mas eu acho que realmente eles fazem um papel muito importante, cara. Quando eu quero explicar alguma coisa de uma forma tão simples para alguém que eu estou conversando, eu sempre uso de referência a eles, cara. Porque é uma linguagem muito, muito, muito acessível, muito do cotidiano. Apesar do Karnal ter aquela voz dele muito formal, ele fala. Pois é. Cara, e essa coisa também que a gente estava conversando antes, do estigma da profissão também, né? Eles meio que também quebram um pouco desse estigma. Eu estava pensando, enquanto você estava falando também, que eles são importantes, mas não necessariamente você precisa concordar deles, da questão de umas fotos. É sempre o mesmo intuito, algumas fotos diferentes, mas que eu já vi sendo repassada por muita gente. Não sei se você já chegou a ver alguma foto desse tipo, que era assim, era duas imagens. Aí uma era um deserto, assim, sem nada, deserto pedregoso, e assim, em cima, tipo, escrito um mundo só com sociologia e filosofia. E aí a outra imagem com prédios futuristas e não sei o que, um monte de coisa, e escrito um mundo com matemáticas e engenharias. Aí eu fico tipo, cara, acho que vocês não entendem que a matemática e as engenharias vieram da filosofia, entendeu? Não, É acho que meio sem noção. E, tipo, justamente porque esse estigma, esse pensamento desvalorizante e tudo mais é repassado, né? E que o Karnal, a tríplice aliança dos três ali também atuam nessa forma, né? esse é um estigma que, bom, ainda bem temos o Karnal, temos essa tríplice aí, né, que faz esse trabalho e muito bem. Mas isso também é um pouco do estigma da relação que as ciências exatas, né, como... Bom, matemática, na verdade, é uma ciência pura, né? Que essas ciências aí que mais envolvidas com exatidão, com objetividade, elas não se preocupam com a historicidade dela. Um físico, por exemplo, eles já abandonaram completamente ideias modernas, né? Porque evoluiu, foi para frente, aquilo que foi descoberto, sei lá, física, alguns aspectos da física newtoniana já foram deixados de lado e temos um outro aspecto da física. Então, tipo, para que eu vou estudar aquilo que foi deixado de lado? Então, tipo, quando evolui essas ciências, esses conhecimentos, eles vão parando de olhar para trás e vão continuar olhando, né, para frente, vão continuar galgando novos conhecimentos. Então, acaba esquecendo da origem antiga deles ali. Tanto que a matemática, né, o grande advento dela ali na Grécia Antiga, foram com os filósofos. Os primeiros matemáticos eram também Sim. filósofos. Né? Não, a gente tava até debatendo sobre isso no último episódio também um pouco. Cara, política, os conceitos de justiça, tudo veio através da filosofia da grega e tal. Enfim, é triste, minimamente. Cara, eu não conheço muito questão de, não sei se áreas para se especializar, enfim, dentro da filosofia. Hoje, existe um mundo de especializações também dentro da filosofia. Tem, por exemplo, você, o que você hoje tenta seguir, se você ainda continua a estudar, a pesquisar certos pontos, porque eu entendo, pelo menos na minha visão, que depois a pessoa se forma em questão de filosofia, ele vai buscando conhecimento, mas de forma ampla. E eu não conheço nenhuma especialização. Não sei se é esse o termo.
Mas como é que rola depois da formação de filósofo para tu continuar? Porque eu sei que tu é mestre, mas e aí? De onde é que veio essa vontade? Era só dar aula? Olha, que eu queria muito dar aula, né? Que eu saí da graduação um ano inteiro só dando aula, e aí eu resolvi fazer o mestrado. Mas o mestrado, ele vai justamente no caminho oposto da graduação. A graduação, ela tenta o quê? Tenta te dar uma visão ampla, né, de todas as áreas da filosofia. Tanto que dentro da UNB, o currículo era dividido os primeiros 2 anos por histórias da filosofia. Tinha história da filosofia antiga, história da filosofia medieval, moderna e contemporânea. E depois tinha as áreas temáticas, filosofia política, ética e por aí vai. E aí já o mestrado, ele é de fato uma especialização, né? Você vai se especializar em um tema bem específico. No caso, eu escolhi me especializar em Aristóteles, eu estudei a ética de Aristóteles, especificamente o conceito de justiça. Então, à medida que você vai avançando, né, na vida acadêmica da filosofia, você acaba perdendo esse quadro amplo que a filosofia te proporciona e você vai mergulhando cada vez mais em pequenas especificidades. Né? Então, à medida que um filósofo se especializa, ele vai perdendo o todo, né? Ele vai só ficando cada vez mais focado em um único autor, em um único tema. Não que isso seja ruim, né? Isso é importante também, é interessante. Eu mesmo fiquei meio parado no tempo, né? Eu fiquei ali em Aristóteles, filosofia antiga. O que é Cara, isso legal que eu... é. Não, desculpa, pode ir, João. Eu guardo a minha. Eu guardo a minha. Não, eu acho interessante isso, porque Aristóteles te encantou, no caso, ou não, você achou que teria um mundo mais legal, assim, de se conhecer? Porque, não sei, Aristóteles eu não compreendi direito, eu acho que eu não entendi a ética dele, mas, assim, o que te encantou nele, velho? Cara, foi justamente a ética dele. Que esse aspecto da ética dele, para mim, é tão real, é tão atual, que eu queria ler mais daquele tipo, o que ele coloca, os exemplos que ele davam ali, cabiam determinadas situações perfeitamente na atualidade. Tinha certos conceitos ali que não mudaram. Né? A própria noção de justiça, né? O que é justiça que Aristóteles define lá 2.500, 2.600 anos atrás? Dá a cada um aquilo que lhe é direito. Então, caramba, velho, isso é real, isso é atual. E, bom, não é à toa que 2.600 anos depois. Acho que deu uma travada aí. 2.600 anos depois, o quê? Por favor, se Assim, você puder repetir. não, 2.600 anos depois, a gente continua lendo Aristóteles, né? Então, Sim. tem alguma coisa ali nele que é diferente. Então, Platão, Aristóteles, esses caras mais antigos, assim, me encantam porque, velho, são 25 séculos depois e eles continuam relevantes, né? Continuam conversando com a gente. Eu, inclusive, estava dando uma aula sobre Aristóteles semana passada, sobre a ética, inclusive. E uma aluna falou, mas, professor, isso dá para aplicar hoje em dia? Basicamente, o que o Aristóteles fala lá da ética, né, de uma maneira bem geral? Uma pessoa, se utilizar muito bem a sua capacidade racional, ela consegue perceber que nem todo prazer é bom e nem toda dor, né, coisa desagradável, é ruim. Então, em momentos da vida, você vai ter que escolher entre fazer o que é desagradável, porque fazer o que é desagradável agora pode ter uma consequência boa no futuro, e você também vai poder escolher não fazer o que é prazeroso, porque nem tudo que é prazeroso vai ter uma consequência boa. Então O cara, ditado isso é do real. tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Tipo isso. Tem que ver o que é conveniente, né? Exatamente. E, cara, 2.600 anos atrás, continua atual. Sim.
Cara, eu lembro também de uma coisa que eu vi na... Eu cheguei a fazer introdução à filosofia, né, na faculdade, no primeiro semestre. E eu lembro de uma coisa também que o professor contou. Se eu não me engano, era um conto de Sócrates. Eu não sei onde está presente isso agora, me falhou a memória. Mas que era o primeiro relato escrito do placebo. Que acho que tinha um cara doente e aí pediram pra chamar Sócrates, ele, tipo, deu um remédio lá à toa pro cara e falou, não, isso aqui vai te curar, não sei o que, isso aqui é milagroso. Aí o cara tomou e falou, nossa, eu tô bem. Aí o cara, mano, isso aí era só uma mistura aleatória que eu fiz aqui e te dei, sacou? Cara, a contemporaneidade da filosofia antiga é uma coisa muito, muito de doido, porque é, é uma coisa atemporal, acho, tipo, toda a filosofia, assim, é atemporal. Tiago, A, permite fazer uma introdução, só um complemento do que tu tá falando aí. Eu já tô diga. começando a achar que o problema das vezes a gente não gostar, por exemplo, tô tocando no assunto de Aristóteles. Eu acho que falta a gente ter professores que expliquem melhor. Pô, tô já explicando agora, não faz nem sentido mais o que eu tava falando. Pois é. Não, mas isso é interessante, né? A função do professor, né? Porque, cara, isso foi algo que eu percebi somente na graduação. Querendo ou não, tem que rolar uma certa química entre professor e aluno. Eu tinha um conteúdo grego. Eu queria aprender grego. Eu tentei fazer grego na UNB, só que eu não suportava o professor. Por mais que, inclusive, eu tivesse facilidade por causa do latim, que eu tive aula de latim, e é praticamente a mesma coisa com outra grafia, né? E, cara, só que não me descia porque eu não gostava do professor. E eu fui percebendo, caramba, então o que eu não consegui aprender lá atrás, talvez não foi por causa disso, pelo simples fato que aquele professor não me tocou ali, eu não consegui criar uma ligação com aquele professor. Então, tipo, a educação acaba sendo algo muito além do simplesmente transmitir o conteúdo, né? Tem que ter essa relação humana aí. Cara, com certeza. E isso, o que eu tava pensando, enfim, mudando um pouco de assunto, é um assunto que agora me veio na cabeça. Ah, vai parecer que eu tô de tiração, mas não é. É porque eu vou mudar o assunto drasticamente. Desculpa, mas Sem problema. veio na cabeça. Cara, a gente ficou aqui, tipo, conversando sobre algumas coisas e tal. E eu fiquei pensando, veio uma coisa na cabeça minha que eu acho que é uma coisa interessante também de discutir, sobre o preconceito, que seja alguma coisa assim, a relação, né, entre o filósofo e a maconha. Sai fora que essa pergunta era minha. Eu já estava anotado aqui. Eu ia falar de onde é que o filósofo é maconheiro e de onde é que entra a maconha na filosofia, porque Mano, qualquer filósofo eu saiba é maconheiro. E aí eu quero saber. eu juro que chegou num momento que isso veio na minha cabeça e ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, caraca, isso é um assunto interessante, velho. É interessante mesmo. Cara, pra te falar a verdade, tinha dois tipos de aluno na filosofia. Tinha o cara doidão que entrava ali, só queria saber de fumar maconha, ir pro bar na quinta-feira, e era isso. Achou que filosofia ia chegar lá, fumar e conversar aleatoriedades com o professor. Mas isso Esses caras... Oi? Como é acontece que em é? todo curso, porra. Isso acontece em todo curso, né, velho? Tipo isso. Então, só Não, que na filosofia, isso é pior. Não, porque realmente, cara, é pior. Olha, velho, do era que eu conheci que entrou eu e mais 39, né? Entramos 40. Formamos 3.
a maioria da galera que entrou eram esses doidões aí. Véio. Ou eram esses doidões cabulosos, ou era uma galera que só queria entrar em algum curso na UNB. Porque entrar em filosofia é fácil. Sim. Né? Então, tipo, por isso. Mas a maioria era essa galera doidona aí que achou que ia fumar e ficar debatendo com o professor. Mas como é que é? Ele ajuda mesmo ou não? Porque assim, se formaram 3, os 3 tiveram auxílio, como é que ficou? Mano, sendo bem sincero com você, os 3 eram usuários. Assim, tipo, não era frenético ali, né? Não, antes da aula, papapá, e vou lá. Não, tipo, velho, tipo, não dá pra tu fumar e ler um livro. Tipo, não vai entrar nada na tua cabeça. Então é questão de escolhas, né? Eu tinha um brother, eu não vou mencionar aqui quem é, mas eu gosto muito dele, inclusive, ele é um cara muito gente boa, colega de curso, só que, velho, eu também sou de um curso de humanas, né, também estigmatizado por isso também, né, eu não fumo, mas sou a favor de toda a legalização e descriminalização, principalmente também, só para deixar claro, antes do que eu vou falar. Mas que, tipo, ele fumava muito, irmão. Muito. E chegava, tipo, na aula com o olho vermelhão, assim, e tal. Eu ficava pensando assim, tipo, ele tá realmente prestando atenção? Porque, tipo assim, eu acho que se for pela lógica, tipo, pelo tanto que ele tá chapado, ele deve ter, tipo, um super-homem, assim. O cérebro dele deve estar, tipo, processando todas as informações, ele deve estar resolvendo os problemas do universo enquanto ele tá escutando essa aula. Se for assim, né, tipo, como a galera fala que é, Ou né? às vezes ele só tá pensando na larica, velho. Exato, Então... tipo, pô, tô cheio de fome. Mas tem aquela questão de algumas pessoas falam de ou é 8 ou é 80, né? Que a pessoa fica lesadão, tem outro que já fica. É um complemento aí, enfim, eu não sei. Pois é. Pra quem consegue chega a 80. Cara, Mas só é engraçado, cara. Os alunos sempre perguntam isso. mas Porque remete muito, cara, remete muito, assim, fica... E principalmente agora, acho também com a troca da forma de governo, né, também, que, tipo, bem imposição, assim, e tal. Teve aquela parada que rolou no NB também, não sei quando você estava lá, mas que porque cortaram os fundos, né? Já antes, cortaram os fundos da UNB. O primeiro corte foi aquele gigantesco, que foi com a acusação de balbúrdia, né? Falaram que, tipo, rolava muita baderna, muita balbúrdia na UNB, cortaram quase metade da verba da UNB por causa de balbúrdia. Aí, tipo, a foto que ficou estampada nas notícias dos jornais era manifestação artística de nudez da galera de artes cênicas. Tipo, pô, enfim. Mas é o que passa, o que a mídia passa, o que os pais passam também é justamente isso. Tipo, nossa, meu filho vai fazer filosofia, ou alguém faz filosofia, tipo, vai virar maconheiro, não vai ganhar dinheiro, vai ser mendigo, sacou? Isso é um problema, acho que da UNB no geral. A pública, ela vem com esse descrédito aí, já tem algum tempo, né? Desde da primeira troca de governo ali em 2016, já vem um certo descrédito das universidades. E isso só vem piorando, né? E as pessoas pegam alguns casos, até mesmo isolados, e tratam aquilo como se fosse, olha, é isso aqui, essa coisa horrível, pessoas expondo seus corpos em aulas, não sei lá o que, gente fumando maconha e tal, tal, tal. Mas, e aí, e o resto? Olha o ENAD. O ENAD de filosofia, quando teve da última vez, eu já estava fora, né? Filosofia atingiu nota máxima. Agora, os de 10 cursos, né, atingiram nota máxima no ENAD. E também eu sempre trago isso porque eu sou professor de escola particular. A maior propaganda de uma escola particular
é a quantidade de alunos que passaram na UNB. Sim. Então, por que quer ter esse descrédito da universidade pública? Eu realmente eu não entendo. Eu acho, assim, só para também agregar essa parte ao assunto, que, por exemplo, eu tenho um grupo dos meus melhores amigos, também estudam na UNB, só um que não. Ele fazia medicina na Argentina, mas agora está fazendo direito aqui, mas não é na UNB. Mas 2 dos meus amigos, um faz mecatrônica na UNB e o outro fazia mecânica, agora mudou para ciência da computação. E, cara, eu vejo pelos discursos deles e dos amigos deles, que também são meus amigos, colegas de curso, que a gente passou muito tempo da graduação junto, que as ciências exatas é ali o topo, assim, é o ideal. Toda a universidade tinha que ser como são as ciências exatas. A FT, né, a Faculdade de Tecnologia ali, é o espelho da universidade toda, é aquele. É que você construa máquinas, que você tenha poderio tecnológico e militar por trás das contas, porque a galera cria explosivo. Esse meu brother cria, tipo, armamento 3D, o que faz mecatrônica, essas paradas assim, tipo, né? Então, o espelho é esse. O que é bem visto é o tecnológico, é o bélico, é o político. O que é, assim, né, as ciências humanas, até a da saúde agora, acho que principalmente depois da pandemia também estão sendo bem mais vistas, mas antigamente era exatas ali, engenharia e tal, era o padrão, o resto, é descartável, sim. Então, se for para cortar a verba, corta, não vai fazer diferença, mas a gente tem que dar dinheiro para quem está construindo tecnologia, para quem está fazendo a política, tipo, poder com máquina, com informação. Chega a ser contraditório, né? Eles cortam a verba geral da universidade, Sim. utilizando, como eu falei, alguns recortes, mas querem que tenha um avanço tecnológico absurdo. E da onde que vem esse avanço tecnológico, que inclusive depois vira comércio, vira economia? Da universidade pública, que é onde tem o que é, tem a grande produção de tecnologia, como o IFT e tal. Mas, bom, eu realmente não entendo o que é esse descrédito aí das universidades públicas. A gente fica só realmente no questionamento, né? Porque não dá para entender. É uma coisa assim. É um assunto muito chato de trabalhar, né, cara? De se discutir. Eu acho que a gente já até entrou nesse assunto algum episódio atrás, não lembro exatamente. Mas, enfim, eu quero voltar para a parte da maconha aqui, onde a gente estava falando. Não, eu fiquei imaginando que vocês estavam falando assim, eu fiquei, caralho, Karnal e Cortella, fuma? Irmão. Cara, boa pergunta. Cara, mas Togo, hoje você pensa em questão de doutorado, seguir alguma coisa de especialização, alguma coisa assim? Qual é o teu foco hoje? É mais profissional mesmo, em dar aula, formar pessoas ou não? Eu quero continuar, eu quero fazer isso o resto da vida. Eu gosto muito de dar aula mesmo, mas eu pretendo seguir os estudos, né? Eu terminei o mestrado ano passado, em agosto de 2019. Eu iria tentar o doutorado, a seletiva doutorado agora no final do ano, só que devido à pandemia, né, não houve seleção. Então pretendo tentar também agora ano que vem, né? O que é bom, né, que a UNB ela exige no curso de filosofia o domínio intermediário de 2 línguas modernas para ingressar no doutorado. Então, isso inclusive me deu um tempo a mais aí de me dedicar ao francês. Legal, velho. E aí tem uma dúvida, cara, que eu queria saber, tipo assim, sua opinião, porque quando a gente, pelo menos agora não tanto, mas antes eu estava ouvindo falar sobre a questão de tornar algumas matérias obrigatórias e outras, tipo,
escolhe o que faz quem quer. Sim. E se não me engano, filosofia estava entre as optativas, né? Tipo assim, faz quem quer. Você se sente, tipo, respeitada, não sei se é respeitada a palavra, mas, tipo, é uma Tem um coisa chata, né? prejuízo social, né, também. É um prejuízo muito grande, velho, porque eu correndo atrás hoje, na idade que eu tô, de coisas básicas, né? Livros básicos, talvez eu pudesse ter visto em ensino médio, ensino fundamental, enfim, eu não estaria passando por isso agora, estaria um pouco mais evoluído, vamos dizer assim. Então, eu, pelo menos, quando se fala sobre isso, filosofia é uma delas, uma das matérias que eu acho importante, que está sendo um pouco discriminada, velho. Olha só, a gente tem o quê? Tipo, 11 anos de obrigatoriedade de uma pessoa que se formou em filosofia dar aula de filosofia. Então, isso ainda não tem as consequências que se espera de fato da filosofia. Seria isso, né? Apresentar até mesmo um pensamento crítico, ou vários pensamentos críticos que proporcione a uma pessoa a formular alguma ideia, né? Tipo, formular ser uma pessoa autônoma racionalmente, e aí não acreditar em tudo que consome. Mas isso, tipo, eu acredito que isso, caso a filosofia não seja colocada de lado, né? Isso ainda pode acontecer. Mas agora respondendo de fato a pergunta, cara, é frustrante, na verdade. É triste, né? Tipo, pô, eu me graduei, eu dei continuidade aos meus estudos, eu queria continuar dando aula, e essas matérias que nós temos hoje na grade horária, todas elas eu vejo uma grande importância nelas, né? Tanto nas humanas, redação, literatura, tudo isso é extremamente importante, né? Claro Cara, que eu ainda principalmente. não entendo algumas coisas. Tipo, para que tanta aula de matemática ou tanta aula de física, tal? Mas 5 anos estudando o verbo to be. é, isso Caraca. Cara, você eu tava tive esse falando mesmo da. problema com o inglês. Tipo, na escola inteira, a única coisa que eu me lembro é do verbo to be. E Então nem tem algum sabe usar. problema. É. É. Ou é um problema de método de ensino, ou é um problema de currículo formulado pela Secretaria de Educação, pelo MEC. Então, Cara, talvez você seja falou da, necessário uma da questão reformulação, né? da literatura. Cara, eu acho que literatura e filosofia é uma combinação maravilhosa. Que tem que ter. Porque, por exemplo, cara, eu lembro que a gente leu o Curtiço no ensino médio. E, cara, se você, tipo, ler esse livro, você vai passar batido. E, tipo assim, eu lembro que eu li pensando nas paradas, eu fiquei, caraca, mano, realmente que a gente tá lendo um livro onde tem, tipo, estupro, pedofilia e os. É pesadíssimo. Assim, você fica tipo, cara, você tem que ter um senso crítico pra você pensar em cima daquela história que tá sendo contada, né? E sobre essa coisa de retirar da grade curricular, né, do ensino básico, as matérias optativas, né, e tudo mais, e a filosofia ser uma, cara, eu vejo isso também como um exemplo da alienação, da manipulação de alienação, né? Porque, tipo, igual a gente estava falando das notícias sobre a questão do corte de verba da UNB, é isso que, tipo, estão tentando fazer. Fazer com que a gente, tipo, seja acomodado com as fake news, com as informações, as poucas informações, mesmo que sejam verdadeiras, não sejam fake, mas informações selecionadas sobre determinados assuntos e você não vê a grande parte das paradas. Aí a galera acha que, tipo, mano, sei lá, fica à toa vendo vídeo, tipo, de besteira, vendo coisas assim, lendo jornais que printam cada notícia especificamente, faz aqueles cortes pra notícia virar outra coisa, né? E acha que tá, tipo, nossa, eu tô com muitos conhecimentos, eu sei de tudo que tá acontecendo no mundo e, cara, infelizmente você não sabe, entendeu? É isso, você tá sendo muito alienado e você acha que tá sabendo demais, não tá, né? Eu,
É engraçado, eu lembrei de um caso que no Facebook um dia um conhecido postou não era bem uma reportagem, né? Era um site, né? Até bem famoso, eu acho, que é um tal de Misses, não sei direito o nome, a pronúncia correta, na real. E esse site, ele se propunha a fazer no caso, essa notícia, né, se propunha a fazer um levante histórico sobre o que era o fascismo e depois fazer uma crítica colocando o fascismo e o movimento antifascista que está surgindo, né, no mundo no mesmo patamar. É a mesma coisa. E aí, inclusive, eu resolvi, cara, eu vou ler isso aqui. Não vou só deixar isso aí, não, vou ler. E aí eu lendo, tá faltando informação. Fizeram um recorte histórico, tipo um recorte mesmo, retiraram uma informação. No caso, estavam falando lá sobre o Mussolini, né, que como ele surgiu dentro do Partido Comunista da Itália. Só que eles pegaram essa notícia, pegaram essa informação, que é verídica, é real, Mussolini foi partidário do Partido Comunista e continuaram escrevendo a parte histórica, só que eles não colocaram uma parte que é fundamental sobre a história. Virada da chave, né? Tipo, que foi o Mussolini, ele escolheu sair do Partido Comunista porque ele não concordava com nenhuma das ideias que estavam sendo debatidas ali. Ele foi quase expulso, na verdade. Então, tipo, essa informação era fundamental para todo o contexto, né? E aí eu fiquei na dúvida, tá, beleza, por que ele não fez essa informação? Ele não sabia? Ele não colocou essa informação por ignorância? Se foi por ignorância, ok. Mas ou ele omitiu deliberadamente essa informação, simplesmente para lá na frente fazer valer o ponto de vista dele. E aí eu já acho um problema muito maior. Né? E o problema, e aí, tipo, aí já junta outro problema. Eu fui ler os comentários, né? Eu sempre caio nesse erro. Eu fui ler os comentários e era todo mundo concordando, todo mundo falando é isso aí mesmo, tal. E aí eu, caramba, tipo, eles viram o que esse cara escreveu, tomaram como verdade absoluta, não se preocuparam em ver outras fontes e simplesmente estão acreditando e reproduzindo aquele mesmo discurso que é errado. Né? Então, cara, esses recortes aí, até mesmo criação de notícia falsa, é triste, né? Falta de um senso crítico mínimo, né? Que as pessoas deveriam ter. Pois é. Cara, aproveita que você está falando disso. Eu gostaria de ver um pouco, pelo menos, a sua opinião sobre a política de hoje em dia, o que está rolando. Você falou questão de estar nascendo essa questão do fascismo novamente no mundo, enfim. De uma maneira geral, não precisa abordar em específico o Brasil ou alguma coisa assim, mas assim, de maneira geral, como você vê a política hoje, entendeu? Ela de forma geral. Porque, querendo ou não, a economia domina a política, né? De forma dominante. Mas, assim, qual a tua opinião, velho? O que tu vê de hoje? Olha, eu vou dar opinião mesmo, porque não que eu me dedico a estudar com grande afinco, tá? Eu sei o básico do básico. Inclusive, para falar a verdade, esses últimos dias eu tô evitando ir atrás de notícias, né? Que eu ia diariamente para ver o que estava acontecendo, só que isso estava mais me adoecendo aí. E aí eu resolvi dar uma freada nisso. Mas, cara, eu tô no mundo, de um modo geral, né? A gente tá com um grande problema que é de negação da realidade, na verdade, né? Tipo, eu nem vejo mais sério. É um problema político, porque tudo é político, mas, cara, as pessoas estão ligando a realidade.
e elas estão negando a realidade devido a uma posição ideológica. Eles estão indo contra o que eles percebem, contra aquilo que se apresenta diante deles, para simplesmente manter um determinado ponto de vista, né? Isso a gente tem um caso seríssimo aqui no Brasil, que é a questão dos medicamentos sem comprovação para o Covid, né? Que políticos estão batendo no peito, eu fui curado, é isso aí. Então, eles dão um testemunho, né? Como se, olha, eu fui curado, então isso vai valer para todo mundo. Sabe os 150 mil mortos ali? Se eles tivessem tomado, eles teriam sobrevivido. Mas também o que não fala, né? Diversas pessoas que tomaram também faleceram. Inclusive pessoas públicas, né? Então, sei lá, para mim a política hoje em dia está sendo um grande problema de negação da nossa realidade que estamos vivendo aqui. Igual você falou, cara, da questão da unilateralidade das notícias. Por exemplo, eu sigo uma vertente política, vamos supor, a direita, por exemplo. Principalmente a extrema-direita, que é a que está dominando o país hoje, né? Aí, cara, a tendência é de que você só pegue notícias que alimentem aquele segmento político seu. Você não vai ver uma entrevista com o Boulos, por exemplo, ou o Haddad, ou sei lá, não sei mais quem de esquerda poderia fazer alguma coisa com ideias não que totalmente contrárias, mas que sejam, tipo, divergentes da que você sempre vê e sempre está acreditando, tomando como verdade. Então, tipo, a sua realidade é bem distópica do que é o contexto geral também, né? Então... Não, esse é um problema que a gente tem no geral. Tipo, não é só tipo, um problema da extrema direita, um problema bem que pega todas as áreas, pega todas as pessoas se nós não nos cuidarmos, né? Que é a gente, cara, querendo ou não, é agradável a gente ler alguma coisa, a gente ouvir alguma coisa que vai reforçar o que a gente pensa. Tipo, é bom, nossa, olha, esse cara aqui é puta inteligente, ele... Massagem de ego, né? Tipo, eu tenho a mesma ideia que ele, cara, é bom mesmo, tipo, é isso, é que você falou, uma massagem de ego. Mas a gente também tem que consumir coisas que a gente não concorda. Justamente, tipo, é um exercício. Como é que eu vou até mesmo discordar se eu não conheço? Pois é. Como é que eu vou discordar do pensamento de alguém? Como é que eu vou formular um argumento sobre algo que eu não tenho conhecimento? Então, é um perigo isso, né? E todo mundo faz isso. Se a gente não se policiar, a gente cai nessa também. Com certeza. E igual que a gente estava conversando um pouco antes de gravar sobre a questão do novo quadro também que a gente vai fazer, também para fazer a propaganda, né? Que é justamente isso. Oi? Aí bota assim, você que não viu ainda. Pois é, você que não viu ainda, veja lá o nosso quadro novo, só no YouTube, bem mais curto que o podcast. E é Enfim, inclusive a gente não. Eu vou falar com o John depois ainda, porque no momento dessa gravação, a gente ainda não gravou esse novo quadro. Mas quando você estiver ouvindo, o quadro já vai estar no ar. Então é só procurar. E já vai ter nome e tudo mais. Mas enfim, recobrando, senão eu vou demais. Já fiz a publicidade já. A gente vai fazer debates com um tema e dois lados do mesmo tema. E, por exemplo, esse primeiro, que vai ser privacidade nas redes sociais, eu estava conversando com o John hoje sobre qual lado que cada um vai ficar. Eu fico com eu apoiar a privacidade, a não exposição nas redes sociais, e o John defender
a exposição, defender que você se exponha, que você vá para as redes sociais, que crie seu canal no YouTube, crie sua conta no Instagram e tal. Tá ok? Tá ok? Só que o que acontece? A minha opinião pessoal é a que o John vai defender. E antigamente ela era a que eu vou defender no quadro. Só que eu mudei de opinião com o tempo, porque eu fui. Não que eu fui pesquisar sobre isso, mas meio que pode-se dizer que caiu no meu colo essa informação de os benefícios da exposição e tudo mais, de Tá certo muito modo filosófico. controlada, né, por você. Você tá muito filosófico, não tô entendendo o que você tá falando, não, velho. Não, tipo assim, é a questão de que eu mudei de opinião e a gente vai fazer um quadro que eu vou defender uma coisa que eu não acredito mais hoje. Mas que, igual você falou, que é um bom exercício de se fazer hoje. Você vê também o ponto de vista contrário ao que você pensa, né? Que é uma coisa que pode-se dizer até que posso até chutar que é uma coisa que não é exercitada, assim. Raramente deve ser, alguma coisa assim, né? Não sei. Não, com certeza deve ser difícil. Deve ser não, com certeza é muito difícil fazer isso. É você ir atrás de notícias, de informação, de conteúdo que você sabe que você vai discordar. E permanecer naquilo, consumindo aquilo, é trabalhoso. Tipo, não é fácil, né? Mas vale a pena. Porque o que me impede de mudar de ideia? O que me impede de ter uma outra opinião? Né? Tipo, e se eu mudar de ideia? Qual que é o problema de mudar de ideia, de mudar de opinião? Não é tipo nenhum. Então, Não é o naquela problema, isso é a medida. solução. Exatamente. Né? Tipo, inclusive, eu posso estar lendo ali alguma coisa que eu sou contra, que pode me iluminar em algum momento ali, ou mais para frente eu posso até adotar essa ideia contrária, e tudo bem. Faz parte da vida mudar de ideia, ter outra opinião, é saudável. O problema é ficar sempre martelando ali no mesmo ponto, mesmo quando você nem, às vezes nem acredita mais, só por orgulho, né? Que acontece Exato. também. Pois é. Cara, me bateu uma curiosidade aqui agora, questão de falando dos teus alunos. Hoje você se vê como. Vou repetir, velho, porque é uma porra da- Por favor. Você estava falando a questão dos seus alunos e tal, eu fiquei pensando aqui, eu já vi o Torgo em sala de aula, eu acho que eu não vi ele falando, mas eu já vi. Olha só, eu no ensino médio, Torgo já estava com a professora, não lembro se era estágio, alguma coisa assim. Era estágio. Aí. E aí, hoje a tua relação com os alunos é bem amigável, cara. Você consegue transmitir vamos dizer assim, uma coisa nova de professor, tirar aquela coisa chata da aula e trazer algo mais dinâmico, ou não? Você sente que ainda tem muita barreira com filosofia? Olha, eu acho que a filosofia ela é capaz de quebrar justamente. Ela tem muita força, ela tem uma possibilidade muito grande de trazer o aluno para a aula. Não no sentido só de alguém que está ali ouvindo, falando, mas no sentido de participar mesmo. Tipo, professor, eu não concordo com essa opinião, não concordo com essa ideia aí que você está falando. Inclusive, tinha um exercício que eu gostava muito de fazer, bom, antes desse novo formato de sala de aula virtual, né? Que eu gosto muito de usar o quadro, porque filosofia pode ser algo absurdamente abstrato, né? E, cara, vamos ser sinceros, nenhum aluno tá o tempo todo, 100% do tempo ali, prestando atenção no que eu tô falando. Eu, quando tô na função de aluno, também não presto atenção 100% do tempo. Às vezes eu dou uma viajada, tal. Então, Sim. tipo, eu gosto do quadro, porque o quadro seria uma espécie de roteiro. E aí, se o aluno se perdeu e ele, opa, voltou a atenção para mim, se ele olhar para o quadro, vai saber exatamente o que eu estou falando, vai saber o que eu falei anteriormente. E aí, Isso é bacana. Porque, quando tipo, eu às faço. vezes você perde realmente, você dá aquela voada, tipo ali, 30 segundos que seja, quando você volta, você não consegue mais acompanhar, né? Então, tipo, se você tiver ali o passo a passo pra você voltar pro assunto direitinho, é bacana. Não, e isso foi algo que, inclusive, eu aprendi
um professor no ensino médio, eram as aulas que eu melhor aproveitava, que eu sentia que eu mais aprendia. Porque, de fato, eu dava uma voada, opa, o professor, tá, beleza, tá falando ali agora, ele chegou ali por esse caminho, ok, voltei a prestar atenção. E aí eu peguei isso, cara, isso foi algo que funcionou muito bem para mim. E aí outra coisa que eu comecei a fazer e que o retorno foi gigantesco na minha aula mesmo, eu não completava o quadro todo. Eu deixava umas palavras-chave em branco. Eu deixava uns espaços no quadro. E aí eu ia construindo a ideia, pá. E aí, beleza. E agora, o que vem nesse espaço? Eu tava... uma que eu lembro bastante foi dando aula sobre Thomas Hobbes, que é aquele o homem é o lobo para o homem, né? O homem é mau por natureza, tal. E aí, o que o Hobbes fala é que Me Desculpa? permite te interromper Claro. rapidinho. Segura a ideia aí que tu tá falando. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que você vai falar e serve para segurar no nosso corte extra para quem tá no Apoia-se aí do... Como é que é, Gabriel? Como é que é, Jelly? O negócio do Apoia-se, velho. Tu sabe fazer o negócio bem direitinho. E fala do Apoia-se aí pra gente soltar esse assunto no extra, velho. Sim, pode ser, tranquilo. Pô, vale a pena, velho. Eu acho que eu sei do que Nós, você tá falando. sim, nós temos o sistema de apoio coletivo, financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Estamos sempre reiterando, né, para ajudar a gente a crescer, a se profissionalizar mais com os equipamentos, enfim, com tudo. Apoia-se/popodcast com X. E lá nós temos os nossos pouparças, que são as pessoas que nos apoiam. E os nossos pouparças seniors ganham todo mês uma parte extra de um episódio, que vai ser justamente isso que o Torgo vai falar agora. Então, nós vamos encerrar o episódio por aqui e o Torgo vai continuar com a gente conversando sobre isso, mas somente os nossos pouparças seniors ouvirão essa parte extra. Então, considere nos apoiar para que você consiga aproveitar todo esse conhecimento do Torgo 100%, né? Então, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Deixa o Espero like. que vocês tenham se elucidado bastante, como a gente também. Sim, eu acho que deixa um abraço aí pra quem acompanhou até agora e vamos continuar. Pô, eu acho que eu sei o que o Torro vai falar. Eu já ouvi alguém falando. Eu tô muito ansioso. Você cortou numa parte que eu tava tipo. Eu acho que eu já ouvi alguém falar. Por quê? Mas E... enfim, vamos terminar logo pro Torgo não perder a linha de raciocínio e continuar falando o que ele sabe. Então, gente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Quem ainda não é nosso pouparça, espere até o próximo episódio e considere ser um dos nossos pouparça. Entre lá no nosso Apoia-se, apoia.se/popodcast e leia, tem várias formas de apoiar a gente, nosso projeto. E é isso. Beleza, gente? Torgo, muito obrigado. Tem que fazer as formalidades, a gente vai ficar junto ainda, mas fazer as formalidades para o episódio. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, por tudo que você está passando aí pra gente, ainda vai continuar passando, né? E é isso. Quer palavras finais? Eu só queria agradecer vocês aí pelo espaço e pela oportunidade. Muito obrigado a vocês dois. Que isso, cara, a gente que agradece. John, palavras finais e finalização, por gentileza. Só agradecer de verdade todo mundo, né? O Jelly, Torgo e vocês ouvintes que estão vindo aí até agora, estão assistindo, não sei. Pô, dá aquele like aí, fortalece a nossa ideia, se puder compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. E, pô, um abraço, velho. Um prazer enorme conversar, né, sobre assuntos bem legais. Pelo menos, particularmente, sou apaixonado e tenho fortalecido essa paixão pela um pouco da filosofia, né? Com certeza. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima.